Boa noite, você que está aí na sua casa no sábado à noite e não quis gastar, não quis sair, ficou em casa e está entrando aqui comigo ao vivo numa transmissão no Facebook. Seja muito bem-vindo quem vai entrando. Quem for entrando já vai me falando oi, vai me falando de onde você está falando. Quem vai entrando já vai compartilhar essa live. É muito importante que você compartilhe para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis, ok? Hoje eu estou sem maquiagem, meu cabelo está molhado porque eu tive que tomar banho correndo, fazer um monte de coisa para estar aqui com vocês. Para quem está perguntando, gente, acontece o seguinte, a gente está treinando, está testando vários horários de live à noite. Então a gente está vendo qual que é o melhor dia, que a gente tem mais audiência, poder conversar com você. Você vai estar inteirado aqui junto comigo, entrando junto comigo, participando junto comigo e interagindo a respeito dos assuntos que nós falamos sobre carreira, sobre vida profissional, sobre comunicação e uma série de outros assuntos, ok? Se você estiver entrando, já vai compartilhando, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar aqui também, deixa eu atualizar aqui minha rede. Olha, meu cabelo está molhado, nossa vida. Ai, que bagaço, gente, que eu tô hoje, pelo amor de Deus. Ninguém merece, né? Mas o importante é fazer, né? A gente costuma sempre usar um termo que diz o seguinte: faça. O importante é fazer, faça. Porque se a gente for ficar esperando sempre a perfeição para fazer as coisas, a gente não faz nunca, na verdade. Então, faça. O desafio é fazer, tá? Quem vai entrando, coloca aqui pra mim, manda um recadinho, porque eu não vejo as pessoas que estão entrando. É importante que você mande muito joinha, muito uau, muito coração, porque aí eu vou entender que você está gostando. Eu já compartilhei, eu acho que compartilhei certo. Deixa eu ver se eu compartilhei certo. Eu acho que eu compartilhei certo. Aqui. Eu já compartilhei a minha live aqui no meu perfil e eu quero que você compartilhe também. E aí, o que é legal é que você pode convidar pessoas. Você pode convidar pessoas para estar participando da live. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Como muitas pessoas começaram a me perguntar sobre a questão do branco que eu tinha feito na última live com vocês, eu decidi falar um pouco sobre essa questão do branco, porque algumas pessoas são de outras cidades e elas não vão conseguir participar do evento que a gente vai ter dia 18/4, sobre falar em público, como perder o medo de falar em público lá na Campus. E aí, como várias pessoas são de fora e começaram a falar, Glaucia, dá uma palhinha, conta um pouco pra gente e tal. Falei, tá bom, eu vou fazer uma live só sobre isso, para falar sobre essa questão do famoso branco, né? O que eu faço quando no meio de uma apresentação, de repente eu tenho um branco total e eu esqueço o que eu tô falando, ou eu sou interrompida e perco minha linha de raciocínio, qual que é a melhor forma de agir, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer e etc. O que é importante é que você compartilhe. Então eu quero ver você compartilhando com o máximo de pessoas possíveis, ok? Ó, o Daniel já compartilhou a live e mandando um recado para mim. Bate bastante o dedo aí, ó. Bate o dedo nesse coração, bate o dedo no wall, no joinha, que aí eu vou entender que você está gostando desse conteúdo e que esse conteúdo faz sentido para você. Para quem ainda não me acompanha lá no YouTube, entra lá, Glaucia Passarelli Coach, se inscreva no meu canal e aí você vai ter todo o conteúdo, os vídeos são colocados em ordem cronológica e a gente está falando nessa série de vídeos sobre recolocação profissional. E aí, o que é recolocação profissional? São simplesmente pessoas que estão desempregados, que estão no mercado de trabalho procurando emprego. E diga-se de passagem que no Brasil nós temos 13,5 milhões de pessoas desempregadas. Ou seja, são muitas pessoas e para você conseguir se encaixar, se recolocar dentro do mercado, para você conseguir sair do status de desempregado para empregado, nessa série de vídeos eu estou dando uma série de dicas de como conseguir fazer isso, como buscar uma recolocação, tá? E aí eu falo sobre entrevista de emprego, currículo, eu falo sobre dinâmicas de grupo, sobre testes psicológicos e uma série de outras coisas que a gente acaba se submetendo e passando no meio do processo de entrevista, tá? Quem vai entrar e me fala um oi? Oi, hoje ninguém mandou oi pra mim ainda. Manda um oi aqui pra mim, escreve aí, ó, no comentário aí, manda um recadinho, convida pessoas para participar dessa live. Eu vou dar uma olhada aqui no meu, ó, porque eu quero convidar meus amigos para participar da live aqui. Vou chamar o pessoal para estar participando junto com a gente, para falar sobre esse assunto, que é especificamente o quê? O que fazer no momento em que dá branco? Estou no meio de uma apresentação, estou seguindo uma linha de raciocínio e de repente me dá um branco. O que eu faço? Quais são as atitudes que eu posso tomar? Lembrando que quem ainda não se inscreveu, entra lá, depois eu vou postar aqui o link para vocês do curso, do workshop que a gente vai fazer lá na Campus, ok?
A gente vai fazer lá na The Campus Academy. Deixa eu baixar aqui o volume. A gente vai fazer lá na The Campus. Então, se você não inscreveu ainda, se inscreva. É muito importante que você se inscreva. Se você conhece alguém que não sabe falar em público, que tem dificuldade, que precisa falar em público e que tem que passar por esses problemas, né? Tem medo, na hora de falar em público, dá um frio na barriga. Olha lá, eu entrei. Não, eu não entrei não. Eu entrei aqui só pra ver. Mas daí tá aparecendo aqui que eu entrei. Acabou de aparecer pra mim que eu entrei aqui. E eu saí também. Então, se você conhece alguém que tem medo de falar em público, né? Tem receio de falar em público, é importante que você chame essa pessoa. Convida essa pessoa para entrar lá. Convida essa pessoa para se inscrever nessa palestra, onde a gente vai falar especificamente. Oi, Arthur, seja bem-vindo, Arthur. Tudo bem com você? E aí, como tá o serviço, como tá o trabalho? O Hélio Passarelli entrou, seja bem-vindo. Ei, gente, já compartilha aí a live, tá? É importante que vocês compartilhem para o máximo de pessoas possíveis, para a gente ter o máximo de pessoas. Bem, gente, vamos falar sério. Ó, sábado à noite, estou em casa sem fazer nada. O que eu vou fazer? Vou assistir a live. Entra para assistir a live. A produção está vindo aqui. Ah, a produção trouxe um cartaz. Olha que bonitinho, gente. Tem até cartaz, ó. A gente vai sair colando para divulgar o evento. Ó. Que bonitinho. Parceria lá com o The Campus. Papo de Coach, Glaucia Passarelli. Como perder o medo de falar em público, dia 18/4. Que hora que vai ser? Dá pra ver. Às 19h29, lá da The Campus. Todo mundo vendo? Aí tem o link. O que é isso aqui? O que é isso? Por que eu tô com isso? Comentários. Você tá tendo aí? Não tá aparecendo os comentários pra mim. Por que não tá aparecendo os comentários pra mim, produção? Ai, olha só. Gente, eu não tava vendo os recadinhos de vocês. Acho que tá dando algum pau aqui. Ah, agora eu tô vendo. Segurei esse, produção. Fica com esse aqui. A minha produção sempre me salva. Por isso que eu falo pra ele não sair quando eu não tô em casa. Quando eu tô fazendo. Porque daí ele sai e eu me perco. Gente, quem vai entrando vai me falando um oi aqui. Agora que eu tô vendo que tá funcionando aqui o negócio, ó. Olha só, o Rafael tinha me mandado o oi. A Raquel tinha me mandado oi. Eu não tinha visto, gente. Como assim? Oh, Rafael, você tem pavor de microfone? Você já se inscreveu? Se você não inscreveu, você vai lá, se inscreve. Por quê? Quando a gente fala do fato, agora tá aparecendo. Ai, gente, que bonitinho. Aqui, agora eu tô vendo os recados. Aqui, deixa eu ver. Que bonitinho. Marlúcia, seja bem-vinda, tudo bem? Gente, por que é interessante essa questão do falar em público, tá? Porque muitas vezes o falar em público não é só você se apresentar para um grande número de pessoas. Quando a gente fala em falar em público, as pessoas às vezes pensam em plateias enormes, né, microfones, luzes, etc e tal. Mas o falar em público implica também em você dominar a arte do oratório, em saber se expressar corretamente, em usar a questão da voz, da tua linguagem corporal para conseguir fazer bem uma negociação, entrar numa negociação, ter sucesso numa negociação. Então, o fato de falar, o fato de se comunicar, esse curso vai ser muito mais abrangente, porque a gente vai trabalhar a questão da comunicação em si. Como eu me expresso? Como o outro me entende? Qual que é o meu não verbal quando eu estou no processo de comunicação? E uma série de outras coisas. O Diogo, seja bem-vindo, Diogo. Obrigado pela audiência. O Hélio tem medo de microfone também? Ah, tá bom. Duvido. Duvido que tem medo de microfone. Gente, vai mandando bastante coração aqui pra mim. Bastante like, bastante uau. Que é muito importante pra mim que vocês estejam aqui junto comigo, colaborando, participando e conversando comigo, interagindo comigo, tá? A gente vai falar sobre essa questão de o que fazer quando a gente está falando alguma coisa numa apresentação, seja uma apresentação que você está fazendo no ambiente de trabalho, seja uma apresentação na igreja, seja onde for, você está fazendo uma apresentação e é muito comum, e esse é um grande medo das pessoas que falam em público, é o quê? É você perder a linha de raciocínio, dar o branco, travar no meio de todo mundo e parar e falar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Sair correndo. Não, o propósito não é sair correndo, não saia correndo. Existem algumas ferramentas que a gente pode usar, algumas formas que a gente pode usar para trabalhar isso, tá? Tanto que olha que interessante, se vocês acompanharem uma outra live que eu fiz, uma live passada, vocês vão ver que a maioria das pessoas que tem medo de falar em público, elas têm medo de falar em público porque elas têm medo de não saber o que falar, de dar branco.
E aí naquela outra live eu falei para vocês sobre essa questão de sempre ter domínio do assunto, que é super importante. Então, se eu estou insegura em relação ao assunto, eu preciso estudar muito esse assunto para que eu não tenha medo de falar. Outra coisa que é importante, você se autoconhecer, você se sentir seguro, driblar insegurança, usar algumas técnicas, algumas ferramentas para driblar essa segurança. O Diogo tá falando que tem um grande problema de falar em público. Diogo, vai lá, se inscreve, depois a gente vai postar o link aqui lá do The Campus. Eu vou fazer uma palestra sobre como perder o medo de falar em público. E lá a gente vai ter algumas ferramentas. Então depois você se inscreve lá, que vai ser muito importante. Eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? A Mirna entrou também, seja bem-vinda, Mirna. E aí, gente, o que acontece dentro desse processo? A pessoa, ela começa a se imaginar, ela cria quadros e o nervosismo faz a gente travar. Então, aquela questão da ansiedade, muitas vezes, que acaba gerando durante esse processo de subir e o fato de se expor, de ser observado por uma série de pessoas, faz com que a gente trave, com que a gente paralise. E para paralisar, qual que é o primeiro passo para vencer essa paralisia do palco, né? É justamente eu entender que aquilo é natural e aprender a dar risada de mim mesma. Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algumas palestras onde a pessoa fala assim, gente, olha, eu tô super nervosa, minha perna tá tremendo, mas vamos lá. Porque quando a pessoa ela dá esse insight, ela joga isso para a plateia gera empatia e se coloca no lugar dela e fala assim, poxa, se eu estivesse falando também, se eu tivesse que pegar o microfone, se eu tivesse que me expor da forma como essa pessoa está se expondo, com certeza eu também estaria na mesma situação. Então, ela se torna solidária. Você conquista a solidariedade do teu público e faz com que eles criem essa empatia em relação a você. Então, a questão do julgamento deles já vai ser muito rebaixada em relação a isso, porque eles vão estar te admirando por aquilo que você já está fazendo, ok? Então, o nervosismo, a melhor forma de lidar com ele é justamente você levar para o bom humor. Você conseguir entender que todo mundo passa por isso, que é normal. Conforme o tempo vai passando, as pessoas vão criando uma certa resistência a essa questão do nervosismo. No entanto, nem por isso deixa de ter frio na barriga. Eu mesma, eu já falei para várias pessoas, em vários ambientes, quando eu trabalhei numa empresa grande aqui de venda direta, a gente tinha encontros que iam 300 pessoas e aí você tinha que pegar o microfone lá na frente, conversar com esse público. E mesmo assim, tendo essa experiência, até hoje, às vezes, quando eu entro para fazer alguma apresentação, sempre me dá aquele friozinho na barriga. Aconteceu recentemente, eu fui gravar um curso e eu estava gravando uma palestra de motivação e aí eu falei para a pessoa que a gente estava gravando junto essa palestra e falei assim, nossa, olha, até agora eu venho me dar esse frio na barriga, mas é normal. Conforme você vai passando, o tempo vai passando, você vai criando mais confiança no que você está fazendo e aí esse frio na barriga, ele tende a diminuir, ok? Gente, que vai entrando, vai compartilhando aí, a gente está falando sobre o branco. Tia Márcia, a gente está falando o que faz quando dá branco. Lembra que você tinha perguntado também? Então a gente vai falar sobre isso. Primeiro ponto é o quê? Conseguir driblar o seu nervosismo, usando o humor e conquistando a plateia para você, tá? Então, vocês podem observar bastante pessoas que fazem palestras, vocês sempre vão ver, especialmente se elas são meio novas dentro do ramo, elas devem essa jogada de falar justamente isso. Gente, olha, tô com frio na barriga, tô tremendo, minha boca tá seca, mas vamos lá, vamos fazer a apresentação. A plateia acaba rindo, você ri junto com a plateia e isso faz com que você crie uma segurança, tá? Qual que é o segundo ponto, gente? Outro ponto que é importante nessa questão do branco é o seguinte: sempre estude muito bem o teu conteúdo e sempre tenha o que nós chamamos de um mapa mental. O que é um mapa mental? Crie uma estrutura de tópicos que são pertinentes e relevantes ao assunto que você está falando. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre motivação, eu vou pegar todos os tópicos referentes à motivação e aí eu vou abrindo caixinhas de cada um desses tópicos. E o que é importante é que você tenha isso gravado mentalmente. Aí você pode falar assim para mim, Glaucia, mas é impossível gravar mentalmente. Se vocês acompanham meus vídeos, vocês vão ver que eu trago tudo dentro do meu iPad. E lá eu tenho alguns tópicos, e aí esses tópicos eu vou gravando, vou falando. Quando me dá o branco, que eu esqueço que eu faço, eu recorro ao tópico. Você pode usar isso tanto com post-its, eu já fiz palestra onde eu usei post-its, ou com apresentação no PowerPoint. Aí fica muito mais difícil de você se perder, porque quando você monta a tua apresentação e você vê essa estrutura, o que vai acontecer? Você vai conseguir desenvolver a tua linha de raciocínio, porque foi a mesma linha de raciocínio,
Diogo, vai ser no final, tá? No final, quando eu terminar a live, eu vou pedir pro pessoal da produção aqui postar um link. Lá nesse link você pode se inscrever para esse curso, onde a gente vai trabalhar essa questão do falar em público. O Diogo tá perguntando do link, porque ele acabou sendo interrompido. Mas aí vai ser no final, porque agora se eu postar, você não consegue abrir. Que aí vai tentar abrir outra janela, vai fazer você cair da live, tá bom? Então, assim que terminar a live, a gente já vai postar e mandar para quem tiver interesse se inscrever na palestra. A palestra vai ser aqui em Assis, ok? Então, dia 18/4, aqui em Assis, às 19h29, gente. Não me pergunte por que às 19h29, porque o Rafael Campos falou que tinha que ser às 19h29. Eu falei, então tá bom, então faremos às 19h29. Mas enfim, 19h29, e ele é britânico, tá? Então, ele vai começar exatamente no horário. Então, o que a gente já falou? Como que eu trabalho com o branco? Primeiro, eu tenho que me estabilizar emocionalmente, tentar driblar o meu nervosismo, tá bom? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que ter uma estrutura mental que faça com que eu siga esse caminho, ainda que eu seja interrompido. Eu posso usar o quê? Eu posso usar um iPad, eu posso usar post-its, eu posso usar uma apresentação que vão fazer com que eu lembre a estrutura do raciocínio que eu estava seguindo no momento que eu fiz aquela apresentação, que eu montei aquilo para falar com o meu público. Por exemplo, trabalhos de faculdade. Hoje em dia é muito comum você ter dentro da faculdade, em qualquer sala, você ter os PowerPoints. E é engraçado porque o que as pessoas às vezes fazem, né? Isso acontecia muito na minha faculdade, uma das faculdades que eu fiz foi Direito, e a pessoa pegava um papel, ela apoiava assim na lousa, e aí catava o papel e começava a ler o papel falando que aquilo era apresentação do trabalho, né? Vamos combinar, pelo amor de Deus, né, gente? Isso não é apresentação de trabalho, isso é leitura, tá? Então, ali você está sendo avaliado por tudo, especialmente pessoas que trabalham na área de humanas e que têm que se comunicar constantemente, como direito, né, que é uma faculdade que você tem que ter essa eloquência para falar, essa linha de raciocínio, e a todo momento você é exposto a essa questão da oratória. São algumas faculdades que você precisa ter esse domínio, né, o domínio da linguagem, o domínio da apresentação, o domínio da oratória. E aí é fundamental que o aluno se desenvolva também dentro desse princípio. Então, por exemplo, vou fazer uma apresentação de trabalho. Eu preciso estudar primeiro, porque eu não sei se acontecia com vocês, mas na minha sala tinha muita gente que não estudava. E aí ia apresentar o trabalho que eles faziam, liam literalmente o papel. Então, toda vez que eu vou fazer a apresentação, o primeiro ponto que é importante é o quê? É que eu tenha domínio do que eu estou falando. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso entender e ficar ruminando aquilo até o ponto que eu saiba explicar aquilo de uma forma tão fácil que uma criança de 3 anos, de 6 anos consiga entender, tá? E aí, essa estrutura mental que eu desenvolvo, de ter alguns pontos que façam com que eu tenha esses insights mentais para conseguir construir a minha linha de raciocínio, é fundamental. O que é importante também, às vezes tem pessoas que são extremamente prolixas. O que é prolixa? Ela fala e não chega a lugar nenhum. Essa questão de mapa mental, de tópicos, de estruturas, ajuda a pessoa a se transformar numa pessoa com uma linguagem mais assertiva, indo direto ao ponto. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, elas vêm contar uma história, elas vêm falar algo pra vocês, elas começam a contar, então, quando eu levantei da cama, eu fui, tomei banho, tomei café, aí ela começa a contar a história do dia inteiro dela pra falar que alguém bateu no carro dela no final da tarde. Quando a gente está falando de apresentação, especialmente apresentações em que a gente tem tempo, eu preciso ser assertivo na minha comunicação. Eu preciso trazer a mensagem de forma clara, objetiva e de tal forma que todos entendam aquilo que eu estou falando. Se eu tenho que apresentar um trabalho, se eu tenho que fazer uma palestra sobre motivação, se eu tenho que apresentar alguma coisa para os meus subordinados como gerente, se eu tenho que fazer uma apresentação de balanço da minha empresa, qualquer coisa, eu preciso ser claro e eu preciso sempre ser assertivo. Quanto mais eu começo a enrolar, isso vai fazer com que as pessoas fiquem inquietas. E aí você vai conquistando descontentamento. E aí o que acontece? O nosso cérebro, ele começa a fazer, ele está o tempo todo lendo as pessoas com as quais a gente está se relacionando. E o nosso cérebro vai entender o quê? Poxa, essas pessoas não estão prestando atenção em mim. E aí isso vai começar a te gerar uma série de muito nervosismo e vai conseguir fazer você travar, tá? Então, qual foi o primeiro ponto? O meu seminário de faculdades, não sei sobre...
Olha, o Diogo tá colocando aqui, ó, em meus seminários na faculdade, não sei como sobreviver. Estou indo para a 3ª monografia, por isso me prendi aqui para tentar pegar alguma dica. Ó, Diogo! Então, Diogo, uma coisa legal para apresentação da monografia é justamente você pegar, fazer uma apresentação legal, separada em tópicos, aquilo que foram os pontos mais relevantes e treinar o máximo possível. Se possível, você chama uma pessoa com a apresentação do teu lado, com os slides, né, do PowerPoint, faça essa apresentação para a pessoa. Se for possível, se grave fazendo a apresentação. E aí você vai ficar assistindo e vendo onde você pode otimizar os seus resultados, melhorar a tua apresentação, tá? Então são algumas dicas legais para você começar a colocar em prática. E isso vai fazer com que você tenha confiança no momento que você vai fazer. Porque de certa forma o teu cérebro vai estar treinado para aquele momento. Ele vai entender que aqui ele já passou por aquilo e, consequentemente, ele vai conseguir fazer aquilo de uma forma melhor, mais clara, tá bom? Tá, então primeiro ponto, gente, driblar o nervosismo. Olha, no caso que eu falei pra vocês da palestra, não cabe aqui. Então, se eu for fazer uma apresentação formal, então eu tô fazendo, sei lá, uma cerimônia, tô fazendo a apresentação de uma monografia, não cabe esse tipo de humor, de falar que está nervoso, tá bom? Porque a gente precisa entender o ambiente onde a gente está. Se eu estou fazendo uma apresentação que não é tão formal, né, não é uma coisa acadêmica, aí eu posso fazer esse tipo de descontração com a minha plateia. Mas no caso de uma apresentação muito formal, como é a questão da monografia em si, não cabe esse tipo de colocação, tá? É interessante porque quando eu fui apresentar a monografia no curso de Direito, foi um pessoal, eu tinha feito iniciação científica junto, e aí foi um pessoal e de repente falaram que eu tinha que apresentar para 3 pessoas e eu tinha quase 120 pessoas na sala para fazer a apresentação. Então foi um susto, eu lembro que no dia eu fiquei muito nervosa, minha mão ficou gelada, né? Mas como eu tinha estudado muito e sabia do que eu estava falando, esse nervosismo durou só os 2 primeiros minutos. Depois eu fiquei mais tranquila e consegui fazer uma apresentação bem legal, bem bacana, tá? Então, continuando, gente, o Diogo tá falando que tá gostando. Tá gostando, Diogo? Põe muito coração, muito uau, muito joinha, porque daí isso vai fazer com que a gente tenha pertinência no nosso conteúdo. Então, primeiro ponto, gente, conquistar a plateia. No caso, por exemplo, da apresentação da banca, o que você faz? É lógico, você vai cumprimentar as pessoas que estão ali, agradecer pela presença e começar a fazer a tua apresentação. Segundo ponto, ter mapas mentais. Ou seja, o que o mapa faz? O mapa te indica o caminho. O mapa mental vai te indicar o caminho da sua apresentação. É importante que ela tenha começo, meio e fim, tá? Então ela precisa de uma estrutura para não ficar solta, né? Para não ficar ali, de repente a pessoa fala, acabou, né? Não entendi o que está acontecendo, já acabou a apresentação. Então, ter um mapa mental onde você vai ter os indícios que você vai precisar seguir para fazer essa apresentação. Outra coisa que é bacana, gente, que você pode fazer, que foi até uma coisa que uma pessoa me falou, foi assim, olha, às vezes eu tô fazendo uma apresentação, vem alguém, eu tô dentro da sala, o pessoal abre a porta, pergunta assim, já tá acabando? Eu falo, vai demorar algum tempo. Aí a pessoa fecha a porta, eu volto para falar com o pessoal, eu não lembro onde eu parei. O que eu faço nesse tipo de situação, né? O que é importante é o seguinte, conforme você vai praticando, isso se torna meio natural. Então, como eu trabalho hoje, eu tenho um programa de TV, e aí as pessoas, elas começam a falar tal, e aí foi até interessante que uma entrevista que eu fiz, eu chegava e falava assim, e às vezes tem alguns cortes, porque as pessoas erram. E aí eu fiz um corte, eu falei assim, você estava falando de tal coisa. Então, algumas vezes você vai criando essa habilidade de sempre ter a linha de raciocínio estruturada e saber onde você parou. No entanto, isso é prática, então conforme você vai fazendo, vai praticando, isso vai melhorando. Mas, se você não tem uma linha de raciocínio assim, e aí a pessoa vem, te interrompe, e você não sabe de onde retomou, não tem problema nenhum você perguntar à pessoa que está assistindo. Fala, gente, onde que eu estava mesmo? Sobre o que a gente estava falando? E jogar isso para as pessoas trazerem de volta, tá? É melhor você fazer isso do que ficar tentar adivinhando onde você estava, sendo que você não lembra do que você estava falando. Então, jogar. Sempre que você for fazer uma apresentação, olhe para a plateia como pessoas que estão ali como seus colaboradores. Às vezes a gente olha para a nossa plateia como pessoas que são nossas inimigas ou que estão ali para julgar a gente. E, na verdade, a gente tem que trazer para dentro da nossa apresentação essa questão do relacionamento, de conversar com a plateia,
De olhar para a plateia e falar, gente, e não tem vergonha nenhuma. O legal é que você seja transparente com as pessoas e não minta. Porque você mentir, a pessoa vai falar, olha, a pessoa não sabe do que está falando, tá? Então, todo momento que você for fazer isso, que você for trabalhar com esse tipo de comunicação com a plateia, encara a plateia, encara as pessoas com as quais você está falando como teus amigos e não como teus inimigos. Pessoas que estão ali colaborando, que estão ali para te ver, para te entender, para adquirir algum conhecimento, tá? Então, gente, é muito, muito importante que você mude sua visão em relação ao público que está te assistindo. Insegurança existe? Existe e sempre vai existir. No entanto, o que vai fazer você vencer a sua insegurança, o que vai fazer você vencer o medo de falar em público, é justamente você encarar esse medo de frente. E uma coisa que eu falei na última live que é muito importante, não tente começar e falar assim, olha, eu vou fazer uma apresentação para 500 pessoas. Não, faça uma apresentação para 3 pessoas se você tem medo. E aí você vai subindo esse público, pega sua mãe, seu pai, sua tia, seus primos, pega seus cachorros, faz todo mundo sentar e fala assim, olha, vocês vão me ver falando 15 minutos aqui. Se grave falando, grave sua voz, porque isso vai fazer com que você se adapte ao som da sua voz, ouvir o som da sua voz. E aí, dessa forma, você vai entendendo mais, vai programando o teu cérebro para agir dessa forma. Gente, tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, coloca um joinha aí para mim, manda um ok. Eu quero saber quais são as perguntas de vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa questão do falar em público, de dar branco de repente? Ai, meu Deus do céu, deu branco e agora, né? Branco na prova é outra coisa, tá? Às vezes a gente faz branco, dá branco na prova. Eu já passei por isso. Eu falo assim, meu Deus, não lembro de nada. Prova de gestão financeira, não lembrava de nada. Lembrava de uma fórmula, eu tinha estudado não sei quanto tempo, bendita prova. E aí acabei indo mal na prova. Mas aí eu recuperei, passei, tudo bem. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiverem dúvidas, perguntas, manda aqui pra mim. Eu estou vendo aqui no meu retorno. Deixa eu ver, dúvidas, perguntas. Faz sentido, gente? Ficou claro? Foi legal por essas dicas de como vencer o medo, o branco, né? Vencer o medo do branco, né? Então, primeira coisa, sempre interagir com a plateia. Segunda coisa, o que é importante é que você tenha um mapa mental, uma estrutura mental. E terceira coisa, olhar a plateia como teu amigo e não como teu inimigo. E se der branco, você pode sim perguntar para a plateia e falar, gente, olha, onde foi que a gente parou mesmo? Qual que foi o último tópico que a gente abordou? E aí, dessa forma, você vai ter ainda mais a cumplicidade da plateia. Ai, obrigada, Diogo! Obrigada pelo carinho. Tem alguma pergunta, gente? Se tiver perguntas, dúvidas, obrigada por estarem aqui comigo no sábado à noite, gente. Ai, que fofo que vocês são. Fala sério. Sábado à noite, em vez de estar na balada, né? Em vez de estar tomando um chopp, em vez de estar tomando cerveja, vocês estão aqui comigo na live, aprendendo sobre falar em público. Para quem não fez inscrição, tá? Produção, vocês conseguem postar a produção aí para mim, o link? Depois? Vocês conseguiram localizar? Se conseguiu localizar, dá um joinha. Produção. Cadê a produção? Produção. Produção não quer conversar comigo, gente. Estou abandonada novamente. Nossa, meu cabelo tá estranho hoje, né? Fala sério. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Se não tem dúvidas, não tem perguntas, eu vou finalizar. Lembrando que nós vamos postar o link daqui a pouco do curso lá do Como Falar em Público, Vencer o Medo de Falar em Público, lá na The Campus, dia 18/4. Se você conhece alguém que tem medo de falar em público, quer vencer esse medo, alguma pessoa aqui, como foi o caso que a gente estava conversando com o Diogo, que fica penando no meio das apresentações, tem medo de falar nas apresentações de faculdade, às vezes gela, né, treme de medo, dor de barriga quando tem que fazer uma apresentação de um seminário, que às vezes tem problema de gagueira, começa a gaguejar, não consegue falar, não consegue ter uma linha de raciocínio estruturada, é prolixo demais na fala. Gente, é importantíssimo, chama essa pessoa. Você pode marcar essa pessoa aqui nesses comentários da live. Vai ter um link. Esse link é para qualquer um. Tem uma pessoa que pergunta assim, Glaucia, esse link é único, né? Não, qualquer um. Então você pode até encaminhar um link para essa pessoa, ela vai clicar lá, ela vai conseguir se inscrever. Ela vai conseguir fazer a inscrição dela do curso. E esse curso vai ser aqui na cidade de Assis.
Futuramente, se a gente tiver uma demanda legal, bacana, a gente vai fazer um curso online, tá? Mas aí a gente vai entender qual que é a demanda do pessoal e se o pessoal quer mesmo. Por isso que eu preciso do feedback de vocês. Vocês mandem pra mim se vocês querem realmente um curso online, que a gente monta todo esse material online. Segue o link aí, o Daniel Carvalho postou o link da inscrição, tá bom? Eu vou me despedindo de vocês, agradecendo imensamente a presença de vocês nesse sábado à noite aqui comigo. É muito importante isso. E aí, eu queria que vocês colocassem pra mim, gente. Coloca pra mim o seguinte, que dia que vocês preferem a live? Geralmente nossas lives sempre são à noite, né? Porque como eu trabalho coach de carreira, são muitas pessoas que trabalham e a gente acaba trabalhando à noite mais, porque às vezes a pessoa tá no horário de trabalho dela, né? Normal, convencional. Então, geralmente minhas lives são à noite. Mas posta pra mim, que dia que você acha melhor a minha live? Manda uma mensagem assim, inbox pra mim e fala, Glaucia, deixa a live tal dia, deixa a live tal dia, que é muito legal. Lembrando outra coisa, nós temos os vídeos que são postados tanto aqui no Facebook quanto lá no YouTube Glaucia Passarelli Coach e Instagram, frases motivacionais para você começar o seu dia super bem, Glaucia Passarelli Coach também. Lá você vai achar um monte de frases bacanas para te inspirar o seu dia, para ficar você feliz. Obrigado, Diogo. Obrigado você pela tua audiência, tá bom? Gente, um beijão e aí até a próxima. Me acompanhe no Instagram. O WhatsApp também. 018 99718 3282. Lá no Stories eu posto historinhas e lá você consegue um acesso mais fácil para conversar comigo, mandar mensagem e falar mais rápido, tá bom? Então, até a próxima live, acompanhe os vídeos e vamos vencer o medo de falar em público de uma vez por todas, ok? Tchau, gente!